E aí, pessoal, vamos falar aí hoje sobre o que foi tratado na nossa última aula de História Moderna na FASUL, em que tratamos o tema Contra-Reforma ou Reforma Católica, se preferir. Este tema, provavelmente você já viu aí no ensino médio e tal, e não raramente aparece, no livro lá escrito Contra-Reforma. De um tempo para cá, esse termo vem sendo contestado. Você sabe por que isso acontece? E você sabe exatamente quais são as características desse movimento chamado de Reforma Católica? Se você tem essa e outras dúvidas, vem comigo no nosso História Moderna. Na aula passada, falamos sobre um autor chamado Michael Murray, que é galês, ou seja, ele é lá do Reino Unido, e que tem um livro publicado chamado Contra-Reforma, em que ele faz um balanço historiográfico do que foi esse movimento. Para quem não sabe, a Contra-Reforma é um movimento que ele se dá no século XVI, e esse termo ele vem com a ideia de reação à reforma protestante, que aconteceu algumas décadas antes. Só que este conceito, como o Michael explica, ele vem caindo por terra, pelo fato de que esta tal reforma da igreja que o Lutero propunha não era uma situação nova, ok? Já havia um movimento reformista desde a Idade Média. A igreja católica medieval, ela por muito tempo, ela ficou restrita, sobretudo no âmbito do conhecimento. As ordens religiosas, elas ficavam reclusas, nos seus monastérios, e elas não estavam abertas para o mundo concreto. Lá pelo século XIII, vemos um movimento, no entanto, em que algumas ordens religiosas se preocupam em ter um contato mais direto com o fiel. Vemos, por exemplo, isso na fundação da Ordem Franciscana, Francisco de Assis. Então, depois disso, há uma série de outros movimentos nesse sentido que vão defender uma integração maior da instituição de Roma, que é a única igreja cristã que tem no Ocidente, que é a única igreja cristã neste momento na Europa Ocidental e que é criticada por alguns aspectos, como por exemplo pelo luxo excessivo, e pelo afastamento do que Jesus Cristo falava na Bíblia. Vamos ver outros movimentos nesse sentido, Vamos ver aí Thomas Kempis com a imitação de Cristo, pregando mudanças substanciais na igreja. E vamos ver outras figuras também nesse sentido, como Teresa d'Ávila, Santa Teresa, e também Erasmo de Roterdã, que são, podemos chamar de católicos, hoje em dia, mas são críticos de certas posturas de Roma. Outra tese historiográfica tradicional que Michael Murray contesta é a duração desse período chamado de Contra-Reforma, que alguns estudiosos vão colocar com um intervalo curto que dura entre parte do século XVI e início do século XVII. Para Murray, no entanto, esse período é de uma alongação muito mais ampla, se considerarmos, o que eu já tinha dito anteriormente, que havia uma crise na igreja já desde lá da Idade Média, e havia um movimento reformista por isso, e que a reforma em si, para ele inclusive, ela aconteceria independentemente de Lutero ou não. Ia chegar uma hora que seria inevitável transformar a igreja de acordo com o espírito do tempo, vamos dizer assim. E essas reformas também, elas avançam no tempo, por séculos. Algumas dessas ideias vão durar até o Concílio Vaticano II, já no século XX. Outras delas permanecem até hoje. Outra ideia que Murray contesta é colocar o Concílio de Trento como um aspecto
fundamental da Contra-Reforma. Baseando-se em Delumeau, inclusive, ele vai citar, né, uma passagem que fala sobre o fato de que algumas das reformas do Concílio de Trento duraram mais de séculos para acontecer. Como, por exemplo, a criação de seminários, né, que era uma ideia decidida no Concílio de Trento, porque havia uma preocupação com a formação do padre, que até então ela era muito precária, muitas vezes, porque eles se formavam nos monastérios e nas universidades, mas haviam lugares que não havia nenhuma coisa nem outra. Então tem-se a ideia de criar um seminário em cada diocese. Mas em Paris, né, como Delumeau cita, isso só acontece lá no final do século XVII, que cria-se um primeiro seminário. Então essas teses, que foram decididas por unanimidade em Trento, demoraram ainda muito tempo para se tornarem realidade. Então, Moretti, em resumo, ele vai dizer que o que aconteceu em Trento vai fazer muito mais sentido, né, tempos depois do que propriamente no século XVI, quando aconteceu. Okay? E ele está preocupado, o estudo dele se dirige, sobretudo, ao impacto, né, dessas mudanças decorrentes da Reforma Protestante dentro do clero, né, das instituições, e do povo, né? Ele vai enfatizar, né, que a igreja, agora chamada de católica, ela tem uma preocupação em atacar formas populares de devoção, como a gente já viu aí no caso do Menóquio, né? Então ela tende a reprimir tudo que fuja do cânone padrão de Roma, que vai ser reafirmado como o válido, né? Ao mesmo tempo, vão acontecer mudanças no próprio rito da igreja, né? Atendendo, né, a mudanças necessárias diante das reformas que foram feitas pelos críticos da igreja que romperam com os católicos, né? Algumas dessas críticas foram aceitas, né? Então, há uma preocupação de aproximar o padre dos fiéis. Embora a missa continue ainda sendo em latim e o padre fique a maior parte do tempo de costas para os fiéis, cria-se um momento, né, em que o padre prega diretamente para as pessoas, vai explicar o que acontece no Evangelho. Esse momento é chamado de homilia, e cria-se um espaço para isso, que é o púlpito, em que ele vai falar direto com os fiéis na língua vernácula. Outro espaço também que se cria nesse momento é o confessionário, né, que é aquela casinha que tem ali na igreja, em que os fiéis vão para se confessar com o padre, e aí tem um caráter muito mais intimista, assim, né? O padre se torna uma espécie de psicólogo. Isso tudo são novidades advindas da Reforma Católica. Um outro autor também que vai se destacar, né, nesses estudos sobre Reforma Católica é o nosso conhecido já Jean Delumeau, que vai escrever um livro que não tem em português ainda, chamado Catolicismo de Lutero a Voltaire, em que ele vai tecer, e aí interessa pra gente, né, pontos sobre os primeiros momentos ali da Reforma. Então ele vai partir do princípio, né, defendido pelos outros autores, que a gente estudou também, que a Reforma não se reduz a Lutero. E ele vai dar um destaque à criação, né, das ordens religiosas regulares como um fator de impacto nesse período. Então ele vai destacar a criação da Companhia de Jesus, que ela tem uma preocupação, né, com o mundo concreto, com a evangelização, e os jesuítas eles se espalham para o mundo inteiro para levar a palavra tal qual é defendida por Roma. E também tem os exercícios espirituais, né, do Santo Inácio, que prepara, né, o fiel para ele se manter firme na sua convicção, até levando em consideração que os movimentos reformistas surgiram de dentro da própria igreja. Então ele queria com isso evitar que coisas parecidas acontecessem de novo. Outra ordem religiosa que surgiu no período, também a se destacar, é a ordem dos camilianos, né? Que vem de São Camilo. E esse camarada, ele vai
defender, né, a ideia de que há de se ter um tratamento médico decente, e ele vai enfatizar alguns aspectos que hoje até são clichês na prática da medicina, né? Como, por exemplo, a preocupação com a higiene em aspectos como trocar roupa de cama, como, por exemplo, banhar sempre o enfermo, perguntar o que está acontecendo, fazer triagem, separar quem está com problemas diferentes. E isso, na época, era uma coisa pioneira, né? Uma outra ordem também a se destacar é a Ordem Vicentina, em que São Vicente, né, defendia a caridade, né, que se desse comida para os necessitados, em que se criou abrigos para órfãos, né? Então tem toda essa preocupação social presente nessas ordens. Um outro autor que trabalhamos na nossa disciplina foi Francisco Falcón. Ele também vai preferir o uso do termo reforma católica, considerando que a reforma não foi só uma resposta a Lutero. Ele vai enfatizar o papel da Companhia de Jesus nesse processo, né, recente, né, de ruptura da igreja, em que a Companhia de Jesus ela vai oferecer a resposta necessária para essa expansão do protestantismo e perda de fiéis, em contrapartida, no caso dos católicos. Então, os jesuítas vão defender a conversão através da persuasão e vão valorizar, né, a inteligência, a intelectualidade, e são fatores convergentes com as mudanças propostas pelos reformistas protestantes. Então, vamos dizer que a igreja ela se adapta a aspectos novos que vão surgir dentro dos seus rivais. Uma outra coisa que o Falcón vai colocar é o fato dos jesuítas terem se preocupado, né, com a questão da diversidade cultural em suas missões mundo afora, ao passo que os europeus, né, nesse momento, tinham uma visão muito etnocêntrica e que não consideravam como iguais quem estava fora do modo de pensar da cultura europeia. É a afirmação da Reforma Protestante de Jean Delumeau, que a gente já viu em aula anterior. Nesse texto, ele vai enfatizar que, assim como os outros autores, aliás, que a Reforma Católica ela não é só uma resposta a Lutero, o que podemos ver, né, na experiência dos jesuítas na China, no Japão, na Índia, na América. Então, eles vão se voltar contra todos os tipos de heresia, não só sobre o protestantismo. Então, tinha uma série de problemas que eles queriam tratar. Inclusive, eles vão fundar comunidades até em Istambul, que é a antiga Constantinopla, território conquistado pelos muçulmanos. Então, haviam várias frentes, haviam vários problemas que eles tratavam. Um outro problema também que ele está colocando é como que se deu, né, esse primeiro momento de embate entre a Igreja de Roma e os protestantes. Então, né, o Delumeau vai colocar que a primeira medida de ação que os católicos vão tomar é a ideia, né, de uma conquista pelas armas, que vai passar também por aliança com o chefe de Estado dentro do plano temporal. Então essa galera vai organizar um exército para tentar reprimir, né, esses movimentos de ruptura com a igreja. E há também um outro movimento, né, quem fica responsável por ele são os padres, né, propriamente, e os padres vão ser responsáveis pela conversão. Isso vai se dar através de missões, criação de colégios, e também vai haver, ao mesmo tempo, um movimento repressor contra toda a ideia que fuja aos princípios do catolicismo. Santo Inácio, né, como Delumeau vai lembrar, ele defendia ideias muito antenadas ao espírito da Contra-Reforma, em que ele vai ser muito rígido
muito intolerante contra todas as formas de devoção que não sejam a católica. Então ele mostra ali, né, através de uma citação do próprio Santo Inácio, que ele é contra a pregabilidade